Muito boa noite, estamos começando agora o programa Conexão 27, aqui pela TV Mato Grosso. O nosso entrevistado desta noite é o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso, Cláudio Stabile. Doutor Cláudio, muito obrigado pela sua presença essa noite aqui no programa. Os jornalistas convidados também participando desse bate-papo, dessa entrevista, Paulo de Tarso e Jaime Neto. Presidente, a gente tem acompanhado o noticiário no dia a dia e a gente percebe que o processo eleitoral na OAB parece que já foi deflagrado. E a oposição tem tido um comportamento bastante duro com relação à atual gestão, fazendo críticas duras. E entre as críticas está a de que a atual gestão estaria auferindo vantagens por meio de esquemas e lobbies. Como que o senhor responde a esses ataques da oposição, presidente? Boa noite. Boa noite a todos. Agradeço o convite para participar desse programa. Estamos sempre à disposição. As críticas são vistas com tranquilidade. Nós sabemos que é um ano em que em novembro teremos a eleição e a oposição, alguns advogados de oposição, pretendem fazer críticas, a maioria das críticas num lado pessoal, profissional, né? Não há muita proposta a ser apresentada. E o que nós podemos dizer é que esse trabalho na OAB é um trabalho voluntário, é um trabalho gratuito, que nós fazemos em favor da classe, em favor do conjunto da advocacia, e nós estamos vendo hoje que a maior parte dos advogados, a grande maioria, aprova esse trabalho, porque nós estamos levando a OAB ao interior também, fazendo uma integração do Estado, da advocacia do Estado, fortalecendo a advocacia. E essas críticas em período eleitoral são naturais, e nós temos tranquilidade para debater qualquer questão que diga respeito à OAB, porque nós temos tranquilidade, consciência tranquila que estamos trabalhando pela coletividade. O senhor acha que não são críticas oportunistas? Críticas próprias de período eleitoral, querem fazer uma campanha como se fosse uma eleição partidária, essas campanhas em que se pretende atingir a pessoa do administrador, a pessoa que está trabalhando, e isso não leva a nada. Em 2009, nós tivemos também esse tipo de campanha por parte desses mesmos advogados de oposição. Quando nós fomos para a urna, abrimos a urna, estava lá a vitória do nosso projeto, a vitória do nosso trabalho, e é um filme repetido de eleições anteriores. Enquanto uns trabalham dentro da OAB, enquanto uns doam seu tempo em favor da advocacia, outros preferem jogar pedras. E aqueles que jogam pedras não têm apoio da classe, e nós temos a maior tranquilidade para continuar trabalhando. Em contrapartida, presidente, recém-pesquisa mostrou um número expressivo de 75% dos advogados que estavam absolutamente contentes com a performance dessa gestão. A que o senhor atribui esse número tão expressivo? É uma questão importante nesse momento, porque é um instituto nacional que realizou pesquisas em todo o Brasil em relação à gestão das OABs estaduais. Em relação a Mato Grosso, perguntaram sobre a aprovação do presidente da OAB Mato Grosso, 86% dos advogados aprovaram, consultaram sobre os rumos da gestão da OAB Mato Grosso, 82% dos advogados disseram que o rumo está correto e 75% dos advogados disseram que pretende votar num candidato apoiado pela atual gestão. Então é uma pesquisa isenta, vinda de um instituto de São Paulo, um instituto nacional, e mostra o caminho correto que estamos fazendo. Agora, não tem nenhum milagre isso. Isso é resultado de trabalho, muito trabalho, muita dedicação. Nós estamos levando cursos de pós-graduação a todo o Mato Grosso. Estivemos em Juína agora, os advogados disseram, pela primeira vez, nós não precisamos viajar, gastar, ter despesa, fazer cursos fora. Agora nós temos uma pós-graduação de Direito Constitucional dentro de Juína. E assim em Tangará da Serra, assim em Rondonópolis, assim em Sinop, assim em Barra do Garças.
assim Primavera do Leste, nós tivemos com os presidentes de subseções, 29 presidentes em todo o Mato Grosso, nas mais distantes subseções em Alto Araguaia, e obtivemos total apoio. Nós estamos interiorizando o Tribunal de Ética e Disciplina, turmas em Rondonópolis, turmas em Sinop, em Cáceres, em Barra do Garças. A defesa das prerrogativas, a defesa do advogado contra arbitrariedades. Nós estivemos fazendo eventos em Juara, em Jauru, em Sinop, em Rondonópolis, em Barra do Garças, em Alto Araguaia, em todas as regiões de Mato Grosso, defendendo o exercício da advocacia. Nós estamos renovando os equipamentos em todas as salas da OAB, em 79 comarcas. O advogado chega ao fórum em Couniza, mais de 1.000 quilômetros de distância daqui, encontra uma sala da OAB com equipamentos, scanner, impressoras novos, preparando a OAB para o processo judicial eletrônico, que é um novo tempo, é um novo desafio para a advocacia. Nós estamos integrando a jovem advocacia, estamos lutando por um piso salarial de proteção ao jovem advogado. Instalamos e ampliamos um escritório modelo. O advogado que inicia e não tem seu escritório, tem um escritório disponibilizado pela OAB para que possa iniciar a sua advocacia. Todos os advogados que querem trabalhar pela entidade estão sendo acolhidos nas comissões temáticas para que trabalhem, tragam suas ideias, suas propostas, suas críticas. Nós recebemos, debatemos e encontramos soluções para os problemas. É uma gestão aberta, solidária, não é personalista. Todos os advogados participam, isso está trazendo uma grande integração. Esta pesquisa é resultado de um trabalho de uma coletividade de advogados que estão em todo o Mato Grosso trabalhando pelo fortalecimento da advocacia. Não é o fortalecimento de uma pessoa, de um grupo, é da advocacia como um todo. Portanto, há uma plena união, essa pesquisa mostra uma grande união da classe, muito trabalho da classe, mas é claro que há uma minoria que, em vez de ajudar no trabalho, poderia até lançar uma chapa de oposição no ano eleitoral, não há nenhum problema. Mas durante a gestão, que ajude a fortalecer a advocacia, que contribua com algum tipo de trabalho. Esse grupo que faz ataques à OAB não tem ajudado, presidente? Não tem ajudado. Na verdade, querem minar, uma tentativa de minar o trabalho, em vez de ajudar. E a classe não está vendo com bons olhos isso, porque, na realidade, é a união da classe que fortalece a advocacia, mesmo que, no período eleitoral, tenhamos 2, 3, 4, 5 chapas, como já houve em eleições anteriores, cada qual defendendo sua proposta. Mas o que a classe não vê com bons olhos é um período eleitoral em que alguns pretendem atacar pessoalmente, inclusive com ofensas, o que não leva a nada, o que não contribui em nada para o fortalecimento da entidade. Presidente, o senhor, diante desse fato, o senhor é candidato à reeleição? Já definiu ou não? Não há definição, mesmo porque a candidatura minha à eleição, à reeleição, dependerá de uma análise inicialmente pessoal. Se eu teria condições de ficar mais 3 anos, ou seja, reivindicar mais 3 anos de mandato com a mesma dedicação que estou realizando agora. Eu tive um mandato de muita dedicação, inclusive com prejuízos de compromissos pessoais, familiares, no magistério, profissionais. E para pedir à classe mais um mandato, só farei isso se eu tiver condições. E não sei se terei condições. Até o final de julho desse ano, eu pretendo decidir se irei ou não à reeleição. Se não for à reeleição, o nosso candidato será o vice-presidente Maurício Aldi. Já há um consenso da advocacia pelos serviços prestados pelo vice-presidente, pelo currículo dele e pelo que trabalhou nessa gestão. Há um consenso que, se eu não tiver condições de ir, é o nosso vice-presidente Maurício Aldi que vai à candidatura. Se a sua decisão pessoal for no sentido de concorrer a mais um mandato, o senhor naturalmente será o candidato. Sim. Será um candidato natural realidade, aí à hoje, eleição.
os 29 presidentes de subseções, os 33 conselheiros eleitos, que são de todo o Mato Grosso, todos os membros da gestão e nessas minhas andanças entendem que eu deveria ir à reeleição. Mas eu não posso fazer isso, não seria justo fazer isso, se eu não tiver condições de ter a mesma dedicação. Nós estamos inaugurando 4 prédios de subseções nessa gestão. Nunca houve isso. Nós inauguramos Lucas do Rio Verde, inauguramos agora Alta Floresta, vamos inaugurar em agosto Primavera do Leste e Tangará da Serra. Começaram e estão terminando nessa gestão. Concluindo, de Alta Floresta, de Tangará e de Primavera, havia a estrutura inicial no início da gestão. E nós tomamos a seguinte decisão: nós vamos concluir as iniciadas, não vamos dar início a nenhuma, porque nós precisamos ter essa posição de concluir para depois se pensar em lançar outro projeto. Presidente, quando a oposição fala que a atual gestão não presta contas aos advogados, tudo que está acontecendo, eu queria fazer 2 perguntas. Primeiro, saber qual é a arrecadação que o OAB tem, porque muita gente que está nos assistindo não tem essa informação. E qual é a opinião do senhor com relação a essa posição, essa colocação da oposição de que a OAB não presta conta dos seus gastos à classe? Pois não. A prestação de contas na OAB, em todas as entidades de classe, tem uma forma legal. É a lei que prevê a prestação de contas. A lei prevê que a diretoria, no início de cada ano, presta contas ao conselho seccional eleito pela classe. É a classe que elege um conselho, a diretoria apresenta essa prestação de contas em sessão pública. Nesta sessão pode participar todos os advogados que quiserem e se manifestar, examinar a documentação. É uma sessão pública. Esta diretoria tomou posse em 2010, o primeiro ano foi de gestão em 2010, e início de 2011 realizou essa sessão pública, o conselho examinou toda a documentação, proferiu parecer favorável, unânime à prestação de contas. 2012, início de 2012, prestamos conta do ano de 2011. Após as contas aprovadas pelo Conselho Estadual, segue ao Conselho Federal para uma nova análise. O Conselho Federal, também eleito em eleições diretas pela classe, faz uma nova análise para verificar se as contas estão aprovadas. E as nossas contas estão todas aprovadas, na forma da lei, em sessão pública. E nenhum desses que afirma que não se presta conta compareceu para fazer uma impugnação ou falar alguma coisa. O que é preciso deixar claro é que a democracia no Brasil é uma democracia representativa. São eleitos representantes. Não há como um gestor público, seja o presidente da OAB, seja o prefeito, seja o governador, seja um presidente de tribunal ou de entidade, ter uma fila de pessoas todos os dias na porta do seu gabinete, dizendo: eu quero a prestação de contas. O prefeito, o governador, o presidente da entidade, pois não, entra aqui, vamos pegar todas as milhares de notas fiscais e vamos prestar conta. Não há, é impossível. A democracia é representativa. Se elegem em eleições diretas pessoas que vão examinar a prestação de contas, aprovar ou não aprovar, e é dessa forma que funciona. Agora, não tem sentido, no ano eleitoral, às vésperas da eleição, pretenderem pegar aqueles milhares de documentos e falar: essa nota, este documento. Isso não existe. Isso é criar fatos em ano eleitoral, sendo que passaram aí 2 anos e meio sem nenhum problema, sem nenhuma questão.
Chega às vésperas da eleição, surgem supostos problemas, supostas denúncias, ataques gratuitos. Nós temos que conviver com isso. Como eu disse, é um filme repetido de eleições anteriores, né? E esse tipo de conduta não tem nenhum respaldo da classe. Essas pesquisas de opinião mostram isso, que a classe, os advogados não querem ouvir esse tipo de coisa. Querem ouvir o quê? Eles querem ouvir propostas e ideias. O mandato do presidente, ele termina 31 de dezembro. Nós temos eleições em novembro. Apresente uma proposta para a classe e diga, olha, está aqui, nós temos ideias melhores, nós temos propostas melhores, nós faremos muito mais. Apresente à classe, vença as eleições em novembro e passe a administrar a OAB. A eleição é simples, não tem mistério nenhum. Esse tipo de ataque, de denúncia, denuncismo, não leva a nada. Só a título de informação, quanto que arrecada ao mês? Hoje, as anuidades da OAB, para um melhor esclarecimento, para o jovem advogado, aquele que inicia, paga a anuidade de R$ 450. Essa anuidade, conforme o advogado vem ganhando tempo de profissão, vai aumentando 500, 550, 600. Para o advogado acima de 5 anos, chega a R$ 750. Isso, somando a anuidade, a arrecadação anual, arrecadamos de 6 a 7 milhões de reais. Essa arrecadação, ela tem uma participação do Conselho Federal de 10%, segue ao Conselho Federal para a administração das questões federais, 20% segue para a Caixa de Assistência dos Advogados, que é a questão de amparo médico, odontológico, previdência, uma porção de parcerias em favor do advogado. Existe mais 5% de fundos culturais das escolas, etc. Então, a seccional fica com 65% dessa arrecadação para administrar o estado de Mato Grosso. 29 subseções e salas de OAB em 79 comarcas, varas cíveis, varas do trabalho, varas federais, juizados especiais, e essa arrecadação é para esta administração e ampliação, construção de obras, melhoria da estrutura física da OAB, folha de pagamento, terceirizados. Presidente Cláudio Stavros, nós estamos chegando ao final do programa. Eu gostaria, para a gente encerrar, fazer uma última pergunta, que é a seguinte. Na CPI do Cachoeira, a gente viu muitas imagens pela televisão, sentado ao lado do Carlinhos Cachoeira, estava Márcio Tomás Bastos, ex-ministro da Justiça. O senhor vendo uma imagem dessa, não lhe causa estranheza? Claro que tem aquela questão de um advogado, todo cidadão tem direito à defesa, mas um ex-ministro da Justiça ali, sentado ao lado de um dos maiores bicheiros do país. Contraventor, né? Contraventor. Como é que o senhor vê essa cena, essa posição do ex-ministro lá? Veja só, é preciso entender que para que alguém seja julgado, ele só pode ser julgado e punido se ele tiver um advogado. É assim em todo o mundo civilizado. Certo. Se ele não tiver um advogado para fazer a defesa, para fazer o contraditório, ou seja, existe uma acusação, é preciso que exista uma defesa para que se tenha um contraditório, para que ele possa ser julgado. Então, na realidade, se nós chegarmos à conclusão que nenhum advogado poderia aceitar essa defesa, nós não teríamos nem mesmo o julgamento. Então, o julgamento do Cachoeira ou de qualquer outro criminoso vai ocorrer pela justiça e, para isso, é preciso que tenha acusação e a defesa. Certo. É o preço da democracia, é o contraditório. A acusação vai apresentar suas provas, a defesa vai apresentar os argumentos que tiver e haverá o julgamento posterior. Então, eu acredito que confundir o advogado com o eventual fato de ter sido ou não ministro, quando foi ministro, cumpriu a sua missão como ministro. Hoje é um advogado.
ele tem o direito de aceitar as causas que for lhe confiadas e ele entender que deve aceitar. Então, nós não vemos como rotular um advogado por estar defendendo este ou aquele cidadão. É o trabalho do advogado, o trabalho do advogado é indispensável para que haja um julgamento, então nós não podemos confundir o criminoso com o advogado. Presidente, chegamos ao final do programa, Conexão 27 de hoje, e o senhor tem mais um minuto para as considerações finais. Gostaria apenas de agradecer essa oportunidade, é uma oportunidade de debater, de participar, de esclarecer fatos e nos colocamos sempre à disposição, na OAB, aqui, onde for necessário, para que a gente possa debater as questões importantes para a advocacia e para a sociedade mato-grossense. Muito obrigado. Nosso entrevistado desta noite foi o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso, Cláudio Stabile. Agradeço a audiência de todos vocês, muito obrigado, uma boa noite e nos veremos novamente domingo que vem. Até lá.